Segurança nas redes 802.11. Então nós vamos analisar aqui as soluções de criptografia que são empregadas nas redes sem fio padrão 13802.11. O primeiro protocolo de criptografia utilizado nos primeiros padrões, né, foi o WEP. O WEP significa Wired Equivalent Privacy. O objetivo do WEP não era ser muito robusto, né? Era ser equivalente a uma rede cabeada. E ele se baseia na dificuldade de um atacante obter um segredo compartilhado entre as estações e o access point. Então existe esse segredo, existe essa senha de acesso que é utilizada para realizar a criptografia. Já adiantando, o WEP tem vários problemas, esses problemas se tornaram famosos. De certa forma, ao estudar a história da evolução dos padrões, enfim, a situação na qual o WEP foi constituído, foi definido, se percebe que no padrão de 97, né, no ano de 97, quando o padrão foi escrito, né, foi definido, foi publicado, existia uma situação nos Estados Unidos onde os protocolos criptográficos, algoritmos criptográficos, eram tratados de uma maneira diferente do que nós vemos hoje. Esses algoritmos criptográficos eram considerados como uma espécie de armamento, então passavam pelo mesmo processo burocrático, principalmente para exportação de armamento. Então, no momento em que se utilizava uma ferramenta, um hardware, né, como por exemplo uma placa de rede sem fio, e que se queria exportar esses equipamentos para outros países, para vender, enfim, né, se passava por esse processo burocrático. Então, uma das coisas que preocupava principalmente os fabricantes na definição do padrão era isso, né? Então, como criar um protocolo de criptografia que não precisasse, que fosse possível de exportar. Isso a gente vê lá, se buscarem o padrão em 13802.11 na definição do WEP, uma das características que são apresentadas como vantagem, né, uma característica apresentada como vantagem do WEP é a possibilidade de exportação. Então, assim, dá para se presumir que não foi escolhido um algoritmo criptográfico muito robusto para que isso fosse possível, né, para que a exportação fosse possível. Então, vamos analisar, né, as características do WEP e como ele funciona para a gente ver onde é que estão as fraquezas, enfim, né, como é que a criptografia é alcançada nesse primeiro padrão, nessas primeiras redes sem fio. Então, como eu falei, a criptografia, né, o protocolo inteiro se baseia nesse segredo que é compartilhado entre as estações e o access point. Eu utilizo criptografia simétrica, ou seja, eu tenho uma única chave tanto para cifrar quanto para decifrar. É baseado no algoritmo RC4, então não é uma implementação pura do RC4, foram feitas alterações. Para entender bem o RC4, né, existe um vídeo sobre criptografia no qual eu explico esse algoritmo. Então, a criptografia simétrica, utilizando operações de Shor, né, igual a RC4, eu preciso de uma chave do mesmo tamanho da mensagem, o que é inviável. Então, se eu quero transmitir 1 GB de informação, eu preciso de uma chave de 1 GB. Então, como é que o RC4 resolveu isso? Ele tem um algoritmo, que é o Pseudo Random Number Generator, um gerador de números pseudo-aleatórios, né, o PRNG, que ele é alimentado, esse algoritmo, por uma semente. Né, essa semente acaba se tornando o segredo compartilhado. Né? Então, essa semente serve como entrada para o PRNG, e o PRNG, a partir dessa semente, começa a gerar números, uma sequência de números. Né? Se eu analisar essa sequência de números, eu não devo ser capaz de descobrir, mesmo analisando o algoritmo e a sequência de números, qual foi a semente que gerou a sequência de números. Então, o processo reverso
ele não deveria ser possível. E eu uso essa sequência de números para realizar as operações de Shor. Então, eu fico gerando a sequência de números necessária para ter o tamanho da mensagem e utilizo as operações de Shor para fazer a criptografia. Um outro detalhe é que se eu utilizar a mesma semente, eu vou gerar a mesma sequência de números, por isso são pseudo-aleatórios. Então, como é que funciona, né? O remetente da mensagem pega a semente, gera a sequência de números, que é pseudo-aleatória, né? E cifra a mensagem com aquela sequência de números. O destinatário possui a mesma semente. Então, se ele alimentar o PRNG com a mesma semente, ele vai gerar a mesma sequência de números. E aí ele consegue fazer o Shor com a mensagem cifrada, decifrando então a mensagem. Então existe um vídeo sobre criptografia que explica todo esse processo de criptografia utilizando Shor, né? Então, funcionamento. Utiliza uma semente secreta para gerar a chave de cifragem do mesmo tamanho da mensagem, né? Então é assim que o algoritmo opera. Por uma questão do Shor, né, da forma como eu faço a criptografia, caso o atacante consiga inserir uma mensagem que ele conhece e ele consiga recuperar a mensagem cifrada, ou seja, se ele tiver a mensagem original e a mensagem cifrada e ele fizer um Shor entre essas duas mensagens, bit a bit, o atacante consegue encontrar a chave que foi utilizada para a cifragem. Observem que ele não consegue recuperar a semente. Ele consegue recuperar a sequência de números gerada pelo PRNG. Então, o atacante, se ele conhecer a mensagem original e ele conhecer a mensagem cifrada, ele consegue obter essa sequência de números. Consequentemente, eu não devo utilizar a mesma chave para cifrar duas mensagens. Porque se o atacante conhece uma dessas mensagens, ele vai conseguir decifrar a segunda, porque ele vai obter a chave. Então, se o atacante insere ou conhece a mensagem original e captura a mensagem cifrada, ele obtém a chave que foi utilizada. Bom, isso significa então que o correto seria alterar a semente, né? Alterar a semente utilizada a cada mensagem que eu vou transmitir. Né? Então eu preciso de uma chave única para cada mensagem que eu vou transmitir. Bom, o que é uma mensagem a ser transmitida pela placa de rede? É um quadro de enlace. Então, para cada quadro de enlace, eu preciso, então, de uma semente diferente. A semente é o segredo compartilhado entre as estações. Então, como eu faço para alterar esse segredo e avisar as estações, ou seja, todas as estações serem notificadas e utilizarem a mesma semente cada vez que eu vou enviar um quadro de enlace. E considerem que, por exemplo, eu tenho quadros de até 3.000 bytes, normalmente se manda até 1.500 bytes para manter a compatibilidade com a internet, mas uma rede sem fio suporta até quadros de 3.000 bytes. Numa rede a 54 megabits, ou a 300 megabits, ou a 3.4 gigabit, são muitos quadros que eu preciso transmitir por segundo, né? Que eu posso transmitir por segundo. Se cada um desses quadros tiver uma semente diferente, então eu vou precisar de uma quantidade bastante grande de sementes. E essa semente, como eu falei, tem que ser utilizada por todas as estações. Então, como solucionar isso? Como fazer para que cada quadro de enlace possua uma semente diferente e essa semente seja utilizada pela estação que transmite e pela estação que recebe uma mensagem? Foi aí a grande alteração que o app colocou, né, fez em cima do RC4. Né? Porque o RC4, como é que eu soluciono essa questão? O RC4 ele é utilizado lá no nível de aplicação. Né? Então, um navegador, por exemplo, falando com um servidor web, pode utilizar o RC4 para fazer criptografia. Se eu estou no nível de aplicação, eu tenho abaixo de mim o nível de transporte. Então eu tenho o TCP. Então o que eu posso fazer? Eu posso gerar uma chave gigantesca
E eu posso, como eu tenho um controle de sequência, e eu tenho o TCP me dá o controle de sequência, e o TCP me dá a retransmissão em caso de perda de pacotes de transporte. Então o TCP me garante que todos os pacotes vão chegar no destinatário em ordem e corretos. Então eu posso gerar uma chave de sessão. Ou seja, a cada quadro que eu transmito, eu uso um pedaço da chave. Então eu tenho uma sessão inteira utilizando a mesma semente. Só que quando eu estou numa rede sem fio, eu não tenho abaixo de mim ninguém que me garanta nem a sequência, nem o recebimento correto dos meus quadros de enlace. Consequentemente, eu não posso criar uma chave de sessão que vai ser utilizada enquanto eu estiver utilizando a rede sem fio. Eu preciso renovar a minha chave a cada nova mensagem, a cada novo quadro. Então, na hora de definir qual criptografia se utilizar nas placas de rede sem fio, se optou pelo RC4 por ser um algoritmo extremamente leve, é uma operação de Shor, basicamente. Tem o PRNG, que é um algoritmo simples de implementar também. Só que se tinha esse problema, como manter o que se chama de sincronismo entre chave e mensagem. Então, como manter o sincronismo garantido nessa situação onde eu estou no nível de enlace. Então, o que eles fizeram? Eles adicionaram ao RC4, para resolver todos esses problemas, um esquema chamado de vetor de inicialização, o IV. Como é que funciona o IV? O IV adiciona à semente 24 bits. Então a minha semente vai ser formada pelo IV, 24 bits, mais um segredo compartilhado entre as estações. A senha de acesso à rede sem fio, aquele segredo que a gente configura manualmente no Access Point e em todas as estações que querem entrar na rede, que podem entrar na rede. Então a minha semente é formada por essas duas informações. A cada quadro de enlace eu gero um novo valor de IV, gero um IV randômico. E aí, consequentemente, a cada quadro de enlace eu vou ter uma semente diferente, formada pelo IV que eu acabei de gerar e formada pelo segredo que eu coloquei manualmente em todas as estações e no Access Point. Mas como a estação destinatária vai saber qual semente eu estou utilizando? Ela conhece o segredo, mas ela não conhece o IV que eu acabei de gerar. Então a solução que eles encontraram foi: vamos transmitir o IV sem criptografia. E esse é o app. Então, como é que funciona o processo de cifragem do app? Eu tenho o IV, que são 24 bits gerados randomicamente, e eu tenho o segredo compartilhado. Tanto o transmissor, que é essa parte de cima, quanto o destinatário conhecem o mesmo segredo. Então, juntando o IV com o segredo, eu tenho a minha semente. Concateno, bota um do lado do outro. Essa semente vai para o PRNG, alimento PRNG, que gera a minha chave. A minha chave que vai ter o tamanho do quadro de enlace que eu quero transmitir. A mensagem, que é o quadro de enlace, vai ser feita uma verificação de integridade, se calcula aqui um CRC32, que é o que se chama de verificador de integridade. A mensagem é concatenada com o CRC32 e a mensagem e o CRC32 são cifrados utilizando a chave numa operação de Shor, gerando então o meu texto cifrado. Então o texto cifrado é formado pela minha mensagem mais o verificador de integridade, tudo isso feito um Shor com uma chave gerada a partir de uma semente. Isso é o que eu transmito. O IV é colocado junto com a mensagem, porém sem criptografia nenhuma. No destinatário, ele conhece o segredo e ele pega o IV, que foi transmitido sem criptografia, concatena os dois e tem a mesma semente que eu utilizei para cifrar. Alimenta o PRNG e gera a chave exatamente igual à chave que foi utilizada na cifragem. Pega o texto cifrado, realiza uma operação de Shor com a chave e obtém então a mensagem. Extrai da mensagem, separa o verificador de integridade, calcula novamente o CRC32 da mensagem para comparar se o valor deu o mesmo. Se o valor deu o mesmo, a mensagem está íntegra e ele pode então aproveitar
essa mensagem como sendo uma mensagem transmitida com sucesso. Então dá para perceber que foi utilizado o RC4, porém foi adicionado um mecanismo, que é o IV, que enfraquece o RC4. Eu estou entregando para o atacante uma parte, 24 bits, da semente que foi utilizada, que é o que eu tenho que proteger de qualquer maneira. O que o atacante não pode conhecer é essa semente. Mas eu já estou entregando para ele 24 bits. Tudo bem, vamos lá, ele não conhece o segredo, né, que foi compartilhado entre as estações, então ele não tem a semente completa, ele tem só parte da semente. Então, eu posso considerar que ele ainda não tem acesso à rede. Tá? Mas uma coisa que se deve observar é que a única coisa que muda nessa semente, a cada quadro de enlace, é o IV. O segredo permanece sempre o mesmo. Então eu tenho a primeira parte, os primeiros 24 bits da semente mudados, né, sendo alterados a cada quadro de enlace, e eu tenho o resto da semente fixo. Né, e é esse resto da semente que o atacante então vai querer obter acesso. Bom, então o segredo permanece o mesmo, enquanto o IV é alterado a cada quadro de enlaces. E quando o app foi lançado, existiam duas modalidades, o que eles chamavam de WEP 64 e o WEP 128. O WEP 64 é formado por 5 bytes de segredo e mais os 24 bits do IV. Então, os 24 mais 40 bits, né, me dá os 64 bits. Então, observem que o WEP 64 não são 64 bits de semente. São 40 bits de semente, porque 24 eu entrego para o atacante. E o WEP 128 é formado por 13 bytes, né, que dão 104 bits. Então, 24 mais 104 bits me dá o WEP 128. Então, de novo, o WEP 128 não são 128 bits de proteção, são 104 bits de proteção. Então, nessas redes sem fio que utilizam o WEP, né, eu tinha ou uma palavra, um segredo, uma senha de 5 bytes ou de 13 bytes. E esse era o segredo, então, configurado e compartilhado entre o Access Point e as estações que teriam acesso à rede. Surge, então, nessa época, uma pesquisa, um artigo de 3 pesquisadores, o Fleury, Muntz e Shamir, chamado de Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4, ou seja, fraquezas, né, na gerência de chaves, na escolha de chaves do RC4, né, na construção das chaves do RC4. Qual é a jogada? Existem no RC4 algumas sementes, tá? Então, vamos voltar aqui para ver o esquema do app, né? Então, algumas sementes que, a partir da chave, é possível descobrir, fazer o processo inverso e descobrir partes da semente. Então, uma semente fraca gera uma chave que torna possível fazer aquele processo reverso que não deveria ser possível. A partir da chave, a gente não deve descobrir qual é a semente, porque o atacante consegue descobrir uma chave. Ele não deve conseguir a semente. Então, a partir da chave, de algumas chaves, é possível descobrir partes da semente. Bom, isso é um problema do PRNG. É um problema do RC4. Só que o RC4, ele é utilizado, de novo, lá no nível de aplicação, por aplicações que têm o nível de transporte abaixo delas. Então, no RC4, a gente usa uma única semente para uma seção inteira. Então, vamos imaginar que eu utilize uma semente fraca para uma seção inteira. A partir da chave, eu consigo descobrir, através dessa pesquisa, né, eu consigo descobrir 1 byte da semente. E só. Então, numa seção inteira, um atacante conseguiria descobrir 1 byte da semente do RC4. Isso é pouco, isso não é o suficiente para o atacante conseguir quebrar o RC4. É uma fraqueza, mas o atacante não consegue quebrar o RC4 só com isso. Bom, por que isso traz problemas para o app? Porque no app eu estou gerando a cada quadro de enlace uma semente diferente. Então eu tenho muitas sementes sendo geradas. Se eu gero uma semente fraca,
o atacante consegue descobrir um byte. Se eu gero outra semente fraca, o atacante consegue descobrir outro byte. Então, o que acontece no app a partir da descoberta dessa fraqueza? O atacante já tem os 24 primeiros bits da semente. Então, como a semente fica mudando, né, ele consegue obter, a cada vez que a semente muda, ele consegue obter os 24 bits, né, do IV que é transmitido em texto claro. Então, a partir do momento que ele detecta, e ele não, né, um software, porque desenvolveram softwares para fazer isso, a partir do momento que o software detecta que foi utilizada uma chave fraca, ele quebra um byte do segredo, porque a semente ele já tem. Então, ele consegue quebrar um byte do segredo. E aí, ele guarda esse byte. E fica guardando que outra semente fraca seja utilizada. A partir do momento que detecta outra semente fraca, ele consegue quebrar o segundo byte do segredo compartilhado. Então, conforme ele vai coletando tráfego cifrado, ele vai, a cada chave fraca, quebrando um byte do segredo que é compartilhado entre as estações. Então, depois de algum tempo, né, depois de algum tempo de coleta de quadros, e de um volume de quadros cifrado suficiente, ele consegue obter o segredo compartilhado e consegue, então, entrar na rede sem fio. Isso não é um ataque de força bruta, não é tentativa de adivinhar senha, não é um ataque de dicionário, não é nada disso. Isso é um ataque em cima do algoritmo da criptografia, do protocolo criptográfico utilizado, o que é muito sério. Então, basta que o atacante, por mais difícil que seja a senha de adivinhar, que seja a senha mais forte, basta que o atacante colete um volume de quadros de enlace suficiente para que ele consiga, então, obter o segredo compartilhado entre as estações. Então, isso acabou com o app, né? Isso realmente foi um grande problema, né, para os fabricantes, porque as redes sem fio estavam expostas, né? Não adianta utilizar o app. É possível quebrar. Em relação ao volume de tráfego, nas redes, por exemplo, 802.11b, que eram 11 megabits, se eu pegasse um tráfego a 11 megabits mesmo, ou seja, um tráfego, né, bastante pesado nessa rede, eu conseguia quebrar o app 128 em torno de 10 a 13 horas, conforme o tráfego, né? Então, claro que quanto mais rápida a rede, né, quando a gente passa do B para o G, para o N, para o C, né, claro que quem usa hoje em dia a rede sem fio não utiliza o app, mas vamos imaginar que uma rede AC de 3.4 GB utilizasse o app. Esse tempo para quebrar a chave seria muito menor, porque o meu volume de quadros cifrados seria muito maior. Então, possíveis chaves fracas no PRNG do RC4. Ao utilizar uma chave fraca, eu identifico alguns bits. A realidade é que eu quebro um byte por vez, né? Um byte da semente por vez. Então o app utiliza muitas sementes diferentes, gerando então muitas chaves fracas, o que faz então com que o atacante consiga quebrar o app. De novo, não é uma tentativa e erro do atacante. É um ataque que é feito utilizando cálculos probabilísticos, né, em cima das chaves, e a partir desses cálculos é feita então a descoberta de byte por byte da semente. Então é uma questão de tempo, né, no caso tempo igual a volume de tráfego, né, então é uma questão de quanto tempo demora para ele capturar o volume de tráfego necessário para quebrar o app. Bom, percebendo isso, né, os fabricantes tinham que tomar alguma ação rápida para que as pessoas continuassem comprando placas de rede sem fio. Alterar o protocolo de criptografia, a criptografia utilizada na rede sem fio, significa, como eu estou lidando com o nível de enlace, né, o algoritmo ele é implementado na placa de rede. Então, trocar o algoritmo criptográfico significa incompatibilidade com placas de rede antigas, né? No caso, todas as placas de rede que utilizam o app ficariam incompatíveis. Então, o que eles decidiram? Primeiro, criar uma linha de pesquisadores que ficasse preocupada em resolver o problema de forma definitiva, né? Então,
uma nova solução que não utilizasse o RC4. Uma solução, né, para o futuro, que é o grupo de trabalho I38021i, que foi quem definiu o WPA2. Só que, ao mesmo tempo, os fabricantes começaram uma linha de trabalho de como resolver, pelo menos em parte ou temporariamente, o problema de segurança para as placas já existentes. Então, como adicionar soluções de software em cima das placas de rede que utilizam o app. Surge então o Wi-Fi Protected Access, que é o WPA. Né? Então, tem esses dois grupos de trabalho. Um que definiu o WPA, que é essa solução, vamos chamar de intermediária, né? E o outro grupo, que é o I38021i, que definiu o WPA2. Então, esses fornecedores, né, estavam preocupados. O que tu lê na documentação, eles estavam preocupados com a demora com o I38021i, mas claro, eles precisavam de uma solução rápida e eles precisavam de uma solução que aproveitasse as mesmas placas. Né? Então, essa Wi-Fi Alliance, que é um conjunto de fabricantes, né, começou a trabalhar em cima dessa solução intermediária, que necessitasse só atualização de firmware, ou seja, eu pudesse pegar as placas de rede que utilizam o app e pudesse fazer uma atualização nelas, né, atualização do firmware delas, e elas então ficariam mais seguras. Então, a solução teria que utilizar o app. Né, teria que ser alguma coisa em cima do app. Qual é o problema do app? O problema do app, então, é que a partir de um volume de tráfego muito alto, eu consigo adivinhar as senhas da semente. Então, o que eles precisam fazer? Trocar a semente de tempos em tempos. A primeira semente, né, quando a gente configura uma rede sem fio, ela é inserida manualmente, né, tanto no Access Point quanto nas estações. O que eles queriam é que, assim, a partir do momento que eu insiro a primeira semente, a estação se conecta na rede e o Access Point gera uma nova semente aleatória e envia uma mensagem para todo mundo dizendo, olha, a nova semente é essa. Então eles queriam algum mecanismo temporal, né, alguma coisa que de tempos em tempos gerasse uma nova semente e que divulgasse para todo mundo da rede qual é a nova semente. Né? Então, na realidade, qual é o novo segredo? Né? A semente continua sendo o IV, eu continuo utilizando o IV e o segredo. Tá? Então, de novo, o Access, tu tem um segredo compartilhado na estação, esse segredo, então, é utilizado no processo de autenticação. No momento que tu prova para o Access Point que tu é uma estação válida, o Access Point diz, olha, o novo segredo é esse, todo mundo utilizando o mesmo segredo, né? E de tempos em tempos, ele troca esse segredo. Tempos em tempos, de forma que não seja possível para um atacante capturar um volume de tráfego suficiente para quebrar o app. Né? Então, o atacante não consegue mais ter o volume de tráfego necessário para ter um volume de chaves fracas necessário para quebrar, então, qual é esse segredo compartilhado entre as estações. Então, esse mecanismo de troca de segredo, né, é denominado Temporal Key Integrity Protocol, né, o TKIP. Então esse cara ele fica trocando de tempos em tempos esse segredo compartilhado entre as estações. E a autenticação, então, não pode mais ser feita da mesma maneira que era feita anteriormente. Né, porque anteriormente tu utilizava um segredo, né, e saía, né, permanecia utilizando o mesmo segredo. Então eles geraram o que se chama de Pre-Shared Key, né, que é a autenticação, onde tu tem o primeiro segredo, que tu configura manualmente nas estações, e a partir desse primeiro segredo, então, onde tu prova que né, que a tua estação é autêntica, tu começa a receber, então, o segredo, né, que está sendo utilizado naquele momento. Uma outra técnica, então, de autenticação é o 802.1x, que é aquele que utiliza o servidor Radius. Outra alteração que foi feita no WPA é a substituição do CRC32 como verificador de integridade por um novo algoritmo, né? Michael, sei lá, né? Chamam como quiser, que gera um cálculo de 64 bits e gera de forma que não seja possível para o atacante adivinhar uma alteração
no quadro o que seria alterado no CRC32. Então, é uma forma de tu garantir que o atacante não vai conseguir pegar um quadro cifrado e alterar coisas nesse quadro, né, e calcular o CRC32, que é o resultado dessas coisas que ele alterou. Então, porque no app, como o quadro ele tem o mesmo tamanho da mensagem, né, então, é feito um short bit a bit. Então o app tem o mesmo tamanho da mensagem. Existem campos que são conhecidos, que ficam sempre no mesmo lugar. Por exemplo, versão do protocolo IP, né, alguma informação. Campos conhecidos. Por exemplo, eu posso pegar pelo tamanho do quadro e identificar que aquele quadro é um ping. E aí existem campos que são padrão no ping, né, tamanho do cabeçalho, os cabeçalhos com os campos sempre no mesmo lugar. Então seria possível para um atacante alterar campos, porque ele sabe onde é que estão, né, onde estão os campos, e no CRC32 conseguir calcular o CRC32, que deveria ser o resultado, né, dessa alteração que ele fez. Com o Michael isso não é mais possível, né? Então o atacante não consegue mais falsificar informações dentro de um quadro de enlace. O Temporal Key Integrity Protocol é a troca dinâmica do segredo, né? Então é uma nova forma de se manter o app, né? Então o app vai funcionar exatamente da mesma maneira, porém esse segredo vai ser divulgado pelo access point, né? E vai ser um segredo que vai durar durante um determinado tempo. Depois disso o access point vai trocar o segredo. De novo, né, eu preciso de um processo de autenticação onde a estação cliente tem uma chave de entrada, né, uma chave inicial na qual ele vai utilizar para se autenticar com a rede e depois receber o segredo que está sendo utilizado naquele momento. Então, o pre-shared key é essa chave mestra, né, que é utilizada no processo de autenticação só para o ingresso na rede. Depois da autenticação, a estação recebe então a chave que está sendo utilizada pelas demais estações da rede e aí segue o processo utilizando o app da mesma maneira. É essa chave que é o ponto pelo qual o atacante pode obter acesso à rede, né, atacando o WPA. Então esse processo de autenticação onde é utilizada uma chave única, né, por todas as estações, é a forma com a qual o atacante consegue, então, tentar invadir uma rede que utiliza WPA. Bom, a gente pode considerar que um atacante com muito tempo, né, e muito paciencioso poderia capturar só o processo de autenticação e ficar ali durante muito tempo capturando o processo de autenticação até quebrar o app, né, a partir dessa chave mestra. Então, ao invés de capturar o tráfego cifrado, porque o tráfego cifrado se tornou inútil para o atacante. O que interessa para ele é o processo de autenticação. Né? Porque utiliza o app, o processo de autenticação continua utilizando o app da mesma maneira que o app normal. Né? Só depois que o access point troca o segredo compartilhado. Então, o atacante poderia fazer, né, a quebra do app capturando somente o processo de autenticação, ou ele pode capturar o tráfego do processo de autenticação e tentar realizar um ataque do dicionário, né, que esse é o mais comum. Ou seja, como eu conheço o algoritmo, eu sei como é que funciona o app, o IV é transmitido da mesma maneira que o app, continua tudo igual. Eu tenho, então, nos pacotes, né, nos quadros trocados para autenticação, eu tenho o IV, eu tenho o tráfego cifrado, né? Então, o que eu posso fazer é ficar testando sementes, aí sim no ataque de força bruta. Só que eu posso pegar esses quadros que eu capturei e levar comigo, né? O atacante leva com ele para casa e dispara um processo que fica testando vários segredos diferentes até a mensagem fazer sentido. Então, se a senha escolhida para WPA for uma senha fraca, ou seja, uma senha que existe no dicionário de senhas, o atacante vai descobrir ela, né, dessa forma. Então, o ataque ao WPA ele é baseado em força bruta. Né? Os ataques na prática são baseados em força bruta, utilizando então o dicionário de senhas. Né? Então, essa seria o principal problema do WPA.
Em relação à autenticação com 8021X, aí a gente não utiliza essa pre-shared key. Né? Eu não tenho uma chave inicial compartilhada entre as estações. Na realidade, o usuário tem que, né, um suplicante que tem que pedir acesso a um servidor Radius. Né? E o mecanismo de autenticação é o definido pelo administrador. Então, pode ser desde um PAP, que é que nem aqueles discadores que existiam antigamente, quando a gente tinha, né, provedor de acesso via fax modem e tal, que tu tem que colocar o nome do usuário e senha, é uma solução daquelas, até a utilização de um certificado, né, certificado assinado por uma autoridade certificadora válida para a empresa ou para o servidor Radius, né? Então, podem ser vários modelos utilizados para fazer a segurança. O considerado mais robusto desse modelo seria realmente um certificado assinado por uma autoridade certificadora bem implementada. Né? Então, seria uma solução de autenticação bastante robusta. Só que, para ter o 8021X, eu preciso de um servidor Radius, né, configurado, e eu preciso administrar esse servidor, o que não é uma solução para redes residenciais e para, né, small office, para empresas de pequeno até médio porte. Então seria uma solução mais para empresas de grande porte. O 8021X é baseado no conceito de portas, onde o suplicante envia um quadro para o access point, pedindo autenticação. O access point repassa esse quadro para o Radius, e aí o Radius cria um canal de comunicação com o suplicante, que é essa estação. Eu posso utilizar inclusive TLS, ou seja, uma sessão SSL, né, entre o cliente entre o suplicante e o Radius. Então vai tudo cifrado a nível de enlace, é bem interessante isso. E eu troco os certificados, por exemplo. Enfim, eu faço o processo de autenticação que o Radius, né, utiliza. E no final, o Radius avisa o access point do resultado do processo. Aí, access point, essa estação é autêntica, pode entrar na rede. Aí o access point, então, realiza o processo de associação daquela estação na rede. Então, o conceito de porta, né? A porta está fechada para a rede, mas aberta para a comunicação com o Radius. Né? Então, a estação consegue falar com o Radius. Depois, a porta abre para a rede, quando o Radius diz que é uma estação autêntica. Então está aqui, né, o suplicante pede a requisição da autenticação, né, o access point então permite que ele fale com o Radius aceita ou nega o processo de autenticação, a estação então aceita ou nega a porta, né, abre ou fecha a porta, ou mantém fechada a porta para a estação, para a rede. No caso dos certificados, só quem possui o certificado assinado, né, pela autoridade certificadora pode acessar a rede. No caso de soluções mais simples, como nome de usuário e senha, existe a possibilidade do atacante realizar força bruta. Porém, a força bruta do 8021X é diferente de uma força bruta do pre-shared key. Estou falando do WPA. No pre-shared key do WPA, o atacante pode levar os quadros de um processo de autenticação para casa e deixar rodando todas as possibilidades que ele tiver no dicionário de senhas, ou ficar testando combinações, até conseguir quebrar. Né? No 8021X, o atacante tem que falar obrigatoriamente com o Radius, porque é o Radius que tem a informação de autenticação, que tem o nome de usuário e senha. Então não adianta o atacante levar os quadros de autenticação para casa. Ele tem que estar ali na rede e ficar tentando adivinhar senha com senha falando com o Radius. O que torna o processo de força bruta, né, muito mais demorado. Então, o WPA, utilizando o pre-shared key, o problema da força bruta é um problema bastante sério. Né? Quando utiliza o 8021X, já alivia bastante, já deixa o tempo para quebrar a senha muito maior. Lembrando, criptografia, né? Força bruta, ou tentar todas as combinações possíveis, é uma questão de tempo para o atacante. Né? Se ele testar todas as combinações possíveis, um dia ele quebra. Né? Quebra não, né? Ele adivinha a senha, ele consegue obter a senha. Isso é inevitável.
né? Então, o que a gente tem que fazer para proteger é tornar esse processo de força bruta o mais demorado possível, sem prejudicar a produtividade dos nossos usuários. Então, fazer com que cada vez que o cliente erra, né, o usuário erra a senha, demorar 3 segundos, 4 segundos para ele ter uma nova chance de tentar novamente, e esse tempo pode ir aumentando, né, cada vez que ele erra a senha, o tempo para a possibilidade de uma nova tentativa aumenta, isso, né, inviabiliza uma tentativa de força bruta. Já se o atacante consegue levar esses quadros para casa e ficar tentando de uma forma automática, né, que só depende da velocidade do computador dele, é um problema bastante sério quando a gente trata de força bruta. Então, assim, o que a gente tem com o WPA é 8021X, interessante, né, é uma boa alternativa. A gente continua utilizando o app, só que o access point fica trocando de tempos em tempos a senha, então é uma solução colocada em cima de um algoritmo que já se sabe que é fraco, né? Então, com o WPA é um problema, com o 8021X é interessante. Só que para um usuário doméstico, bom, ele teria que ter um servidor Radius para fazer com que isso funcione, né? Então, uma outra possibilidade de ataque em cima do 8021X é o atacante estar próximo do cliente e o atacante personificar num computador o access point, dizer que ele é o access point e instalar um servidor Radius falso no computador dele, atacante, né? Então, o cliente vai tentar se autenticar com um servidor falso, né, com o servidor Radius do atacante. E o atacante pede o nome de usuário e senha, se tu estiver utilizando PEAP, por exemplo, e o usuário, enfim, envia a senha dele e o atacante rouba a senha. Então, essa é uma outra forma de se conseguir atacar o 8021X, né, que não é força bruta. Então, é um rogue AP, que a gente chama, né, um AP falsificado, a personificação de um access point. Isso não é possível quando eu utilizo, por exemplo, certificados assinados, né? Então, quando eu uso TLS, não tem. O atacante pode pegar o certificado... pode tentar roubar o certificado, tentar fazer um man in the middle, né? Pode gerar um certificado falso para fazer um man in the middle, mas esse certificado falso não vai ser aceito nem pelo cliente, nem pelo servidor Radius. Então tem um processo de autenticação mútua, né? E claro, quando o cliente envia a chave pública para o Radius e o Radius envia a sua chave pública para o cliente, eles trocam então um texto de desafio onde, né, o cliente tem que cifrar com a sua chave privada aquele texto, devolve para o Radius cifra com a chave privada dele, devolve para o atacante, os dois conseguem então identificar a assinatura, né, dos textos de desafio. Então, não tem como um atacante realizar um ataque em cima desse processo. Bom, identificando então as dificuldades, principalmente para um usuário doméstico, de implementar essa coisa toda, né, de implementar um servidor Radius, de ter uma autoridade certificadora, de gerar certificados e tal, a solução definitiva surge em 2004, então já faz bastante tempo que a gente tem WPA2, né, que substitui completamente o app, placas totalmente incompatíveis, né, então ficou obrigado a todos os fabricantes da Wi-Fi Alliance, enfim, todos os fabricantes de placas e equipamentos sem fio, né, que a partir de 2004 tivessem então o WPA2 implementado. Então o WPA2 não é uma evolução do WPA, na realidade é uma solução completamente diferente, que ao invés de utilizar o app, ao invés de utilizar o RC4, utiliza agora o AES. Né? E a gente saiu daquele, né, se eu não me engano, em 99, 2000, a gente já saiu daquela legislação de exportação de algoritmos criptográficos que eu falei lá no início. Então já é possível, obviamente, né, a gente exportar algoritmos criptográficos de uma maneira tranquila, né, equipamentos que utilizam esses algoritmos também. Então, foi a solução encontrada para os problemas de criptografia. Então, substituição total do protocolo criptográfico, utilização do AES. No vídeo de criptografia eu explico como é que funciona o AES. É muito mais robusto. Não existem ataques conhecidos ao AES que tiveram sucesso na quebra dele, né, até hoje. De repente,
Daqui a um tempo alguém consiga descobrir um ataque no AES e aí vão ter que mudar tudo de novo. Mas até hoje não tem um ataque conhecido para ele. Ele é padrão de criptografia adotado por diversos softwares, diversos equipamentos. Todo mundo, né, utiliza o AES, é um algoritmo público conhecido, né, e permite também a autenticação com Pre-Shared Key e 8021X. O Pre-Shared Key do AES não tem os problemas do WPA, ou seja, não dá para o atacante também capturar o tráfego de autenticação, levar para casa e ficar tentando quebrar. Quando eu utilizo o AES com o Pre-Shared Key, o atacante tem que estar, então, no ambiente, falando com o Access Point e tentando adivinhar a senha uma por vez, né, com o Access Point. Então, aqui, o processo de força bruta é muito mais complicado para o atacante. Então, a gente tem aqui no WPA2, utilizando o Pre-Shared Key, uma solução bastante adequada para os usuários domésticos e para empresas pequenas. E se eu quero ter uma solução ainda mais robusta de autenticação, eu posso utilizar então o WPA2 com o 8021X, onde eu tenho então uma solução bastante robusta. Ninguém conseguiu ainda, né, realizar a quebra do WPA2, nem com Pre-Shared Key, nem com o 8021X, a não ser que seja adivinhando a senha. A única, e aí não tem algoritmo criptográfico que solucione senhas fracas, né? Então, é uma solução robusta, interessante e adequada para os dias atuais. Né? Então, conclusões sobre protocolos criptográficos. O app, nem pensar. Né? Não existe nenhuma justificativa, nenhum motivo para a utilização do app. Então, esqueçam o app. Equipamentos antigos, usuário doméstico. Antigos que eu estou falando anteriores a 2004, tá? Então, olha, bem antigos mesmo. Imaginando que alguém tenha um equipamento anterior a 2004, o que faz? Se é um usuário doméstico que tem lá um access point antigão, uma placa de rede antiga e tal, utiliza, né, atualiza o firmware para WPA e utiliza para Shared Key. Né? Fazer o quê? Se for um equipamento a partir de 2004, bom, WPA2 para Shared Key está seguro. Né? Seguro enquanto não surgirem ataques, né? Com sucesso para essa solução. Usuário empresarial, bom, empresas de grande porte, né? Se tem equipamentos antigos, que compra equipamentos novos, né? Não tem mais por que utilizar um equipamento, uma empresa de grande porte, equipamento anterior a 2004. Mas, enfim, utilização hoje se aconselha WPA2 com 8021X e aí um processo de gerência de certificados legal. Mas assim, claro que tem que gerenciar certificados, né? Não é só também implementar certificado de qualquer jeito, porque se o atacante conseguir colocar a mão num certificado assinado, ele vai conseguir entrar na rede. Então, tem um processo de gerência de certificado legal e aí utilizar WPA2. Por que se insiste tanto no 8021X se o WPA2 com Pre-Shared Key já é relativamente seguro, né? Já é robusto o suficiente? Porque o Pre-Shared Key é uma senha única, ou seja, no momento que essa senha é divulgada dentro da empresa, ou enfim, o ex-funcionário e assim por diante, né? O ex-funcionário sai da empresa sabendo a senha, daí tem que trocar a senha de todo mundo. Então, a gerência de acesso numa Pre-Shared Key, ela é mais delicada do que no 8021X. No 8021X, cada um tem sua senha de acesso, ou cada um tem seu certificado, e eu consigo incluir e excluir o acesso baseado em pessoas. Então é importante a gente ter essa diferenciação. Ela é bastante importante na escolha entre o Pre-Shared Key e o 8021X. Pre-Shared Key, ele autentica uma comunidade. É uma comunidade de usuários de estações que possuem o conhecimento dessa chave. Então ela é uma senha de acesso compartilhada. O 8021X, eu estou autenticando a pessoa. Eu estou autenticando o usuário que possui um certificado que pode estar armazenado num token USB, ou num smart card, ou ou num arquivo em algum lugar protegido, né? Eu estou autenticando a pessoa que possui aquele certificado ou que conhece aquela senha, ou se eu quiser colocar
algum mecanismo de acesso biométrico, enfim. Eu autentico a pessoa e não uma comunidade. Então, essa diferenciação ela é bastante importante na hora de se decidir para qual mecanismo se vai.